Espíritos eram invocados e atraídos às reuniões de médiuns ao redor de uma mesa. Eles respondiam às questões movimentando o móvel. Criou-se o artifício de desenhar o alfabeto na mesa e um ponteiro girante. As entidades moviam o ponteiro em direção das letras a fim de que se formassem palavras, frases e cartas inteiras. Em meados do século XIX, as sessões viraram moda na Europa e na América, inclusive da nobreza, mas atraíam muito mais por curiosidade do que por interesse sério. Entretanto, uma gama de pesquisadores respeitados, homens de todas as letras e autoridades religiosas, passaram a investigar os fenômenos espirituais. Um deles foi Sir William Crookes, reputado químico e físico inglês. Suas pesquisas visaram desmascarar os médiuns, mas acabou sendo a primeira grande certificação dos eventos. Ele inquiriu Kate Fox, uma das garotas do caso Hydesville, e outros médiuns importantes da sua época. Crookes exigiu: as sessões devem ser na minha casa, frente a um grupo de testemunhas que eu escolhi e sob minhas condições. Através da médium Florence Cook, que tinha apenas 15 anos de idade, o cavalheiro inglês e seus amigos presenciaram a materialização do espírito de Kate King, a quem mediu, pesou, tocou e fotografou. Através do escocês Daniel Douglas Home, presenciou vários tipos de fenômenos, inclusive a levitação do médium, que ficou numa altura acima da sua cabeça. Na Rússia, o próprio conselheiro do imperador, o doutor em filosofia Alexandre Aksakov, também investigou os prodígios dos principais médiuns do seu tempo, como a italiana Eusapia Palladino e a inglesa Elizabeth Despertans, e autenticou a veracidade de seus dons mediúnicos. Na Itália, o respeitado cientista criminal Cesare Lombroso iniciou uma campanha para provar as fraudes da mediunidade. Ao comprovar as evidências, retratou-se publicamente e se tornou um dos grandes divulgadores da espiritualidade. Seu conterrâneo Ernesto Bosano foi outro grande pesquisador e defensor da causa espírita. Em toda a terra, as vozes do além ecoavam e desejavam se manifestar. Mas os espíritos não queriam ser apenas notados. Eles queriam transmitir à humanidade uma causa divina, o Espiritismo. Para compilar a nova doutrina, eles escolheram um francês, mestre na ciência didática, Hippolyte Léon Denisard Rival, que ficou imortalizado como Allan Kardec. Como todo homem das letras, o professor Rivaio tomou conhecimento dos fenômenos das mesas girantes sem dar muita importância. Com a insistência de um amigo, o Sr. Carlotti, participou de uma sessão pela primeira vez em 1855. Presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Foi então que a ele se apresentou o Espírito da Verdade e trouxe aos povos as revelações do mundo espiritual sobre Deus, quem somos, para onde vamos e as relações dos espíritos com o nosso meio. Foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Depois de publicar o Livro dos Espíritos em 1857, que foi o lançamento oficial do Espiritismo, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e dedicou o resto da sua vida à divulgação da causa, completando a codificação espírita com as obras O Livro dos Médiuns,
o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Imediatamente, o movimento espírita ganhou ilustres adeptos, entre eles o astrônomo Camille Flammarion, o cientista Gabriel Delano, o filósofo Leon Denis, o sucessor de Kardec, e Amália Rodrigues Soler, a grande organizadora do primeiro Congresso Espírita Internacional, em 1888. Um fato marcante para a expansão do Espiritismo foi o Auto da Fé em Barcelona, Espanha, em 9 de outubro de 1861, em que mais de 300 livros e artigos escritos por Kardec foram queimados em praça pública por ordem do bispo católico Dom Antônio Palavra. A repercussão foi altamente contrária às pretensões da Igreja. A opinião pública expressou seu veemente repúdio à intolerância e o espiritismo se espalhou mais rápido ainda. Milhares de centros espíritas se espalharam mundo afora, espalhando a semente da terceira revelação divina, trazendo luz e consolo aos corações. Seja